Sabe essa música, Mas Assim, da Beyoncé? Não. Não pode cantar Beyoncé, né? No YouTube. Pode. Pode? Bey, te amo. Queria sempre quis dizer isso pra você, Bey. Ela super deve estar assistindo. E ela deve estar... Cara, ela deve estar assistindo, porque a Bey é muito antenada. Ela deve estar com problemas com o Jay-Z, então, no nosso canal. Devem, porque eles estão de quarentena, né? Eles estão de quarentena juntos, imagina, com os gêmeos e todo mundo. Caos. Cara, é isso. E sem ninguém, não tem ninguém no trabalho na casa deles. Eles estão tendo que fazer tudo, imagina. Bey, o Jay-Z, as crianças, como é que vai? Como é que faz ela agora? Será que ela tá dando dicas de leitura no Instagram? Vocês têm que ver a Bey no Instagram, amor. Eu não sigo ela, porque são muitas pessoas. Aí eu preferi me manter afastada. Não vai durar esse casamento, né? Até o final da quarentena. O nosso ou dela? O nosso, o dela eu acho que vai, porque envolve várias outras coisas. Acho que já entrou a musiquinha, né? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem para dizer aqui nesse nosso vídeo é o seguinte. A gente fez essa votação, o nome dessa sessão extraordinária é Quarentenados. Eu não era a favor desse nome, como vocês podem imaginar. O Manuel, ele tenta fugir do que tá na boca do povo. Eu queria um nome mais profundo, mais reflexivo. Sozinho queria juntos. chamar de Sozinhos Juntos a sessão, que eu achava bonito. É bonito Sozinho Juntos. Mas tudo bem, enfim, a vida é assim. Eu preciso de dicas para fazer o buço em casa. Eu preciso fazer o buço, como vocês podem ver. Eu tô praticamente a Frida Kahlo. E a Frida Kahlo isso vai não. gerar tantos problemas. Ih, vai mesmo. Puta merda. O quê? Mas a Frida Kahlo, ela tinha bigode mesmo. Mas ela tinha mais, era a monocelha. Mas posso falar também Carlota Joaquina. Desculpa, gente, eu não gosto de ter buço. Eu não me depilo, o sovaco tá aqui. Eu não tô preocupada com ele, mas o buço... Eu me sinto assim um bigodudinho, sabe? Tipo assim, um adolescente de 15 anos começa a ter bigode. Fica só aquele negocinho aqui. Como eu me sinto? Alguém tem uma dica caseira pra tirar essa merda da minha cara? Gente, então a gente vai estar aqui, então isso implica que os vídeos... Os vídeos eles vão ser um pouco mais dispersos e se qualquer assunto vai acontecer... Acordei animada. Nosso índice de censura diminui também, porque quem se importa, o mundo tá do jeito que tá. O mundo tá acabando. E aí, a gente vai ficar aqui. Vamos lá, mas eu aqui, não sei se a Flor tem, mas eu tenho algumas coisas sérias pra falar com vocês hoje. Sérias, coisas muito sérias. Perdão, mas eu tenho coisas sérias mesmo. Primeiro, eu queria dizer assim, queria falar sobre por que são várias coisas, tá? Mas por que esse momento, a ideia da solidão fica muito mais intensa. Eu imagino que quem tá sozinho em casa, aí, a gente tem aqui a gente. Aí a gente vai enfrentar um outro problema que é o problema da convivência forçada. E é sério, isso é um problema mesmo. Então isso é um lado da história que a gente vai tentar aqui, eu acho, ao longo desses dias, que não vão ser poucos dias, eu acho. Eu posso estar enganado, tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que não vão ser poucos dias. Todo mundo tá achando que daqui a uma semana a gente vai liberar. A gente está começando a enfrentar a parada, assim. É um começo de história. Eu acho que provavelmente a gente vai ter aí uns 2, 3, 4 meses de contenção radical. Eu e o ministro da Saúde, acho também, né? Falou isso ontem. Bom, então a gente vai ter que ressignificar umas paradas seriamente, assim. Seriamente. Então isso é uma coisa, a convivência forçada vai estar, é um lado da história, famílias que vão ser obrigadas a lidar com os seus entes teoricamente queridos, mas tantas vezes não queridos. Isso vai ser uma questão, casamentos que vão entrar em crise por conta disso, relações familiares, a do filho dos adolescentes e tal. Aqui com o Martim, a dinâmica complexa que a gente está falando da Beyoncé brincando, mas tá. Isso é um lado da parada, e outro lado é como é que você lida com a sua própria existência na sua solidão. Então agora você não tem mais aquele trabalho para onde você vai, e aí você reclamava tanto daquele trabalho na sua vida, saco aquele negócio, pegar o ônibus e tal, e agora talvez
Isso se você está trabalhando de casa, isso é possível, né? Porque a gente tem o outro lado da história, que é um país inteiro de gente que não pode ficar em casa simplesmente porque... Bom, aí a gente vai desdobrando os problemas sociais desse discurso, mas eu acho que não é o nosso foco aqui dessa questão. Não vamos falar, por favor, sobre os problemas sociais e tudo que pode vir a acontecer, com tudo que vai vir a acontecer. Porque senão é pânico, caos e guerra civil. Porque nesse sentido a gente tinha que parar as cidades mesmo, assim. O Rio de Janeiro, pelo menos, assim... a gente falou do SUS, a gente não tá falando mal do SUS, nem dos profissionais de saúde. Eu vi hoje, sabe quantos... Desculpa, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sabe quantos presos o Irã liberou, soltou? 98 mil presos. A população entre carcerária... presos políticos e presos, assim, que talvez não fossem de alto risco para a sociedade, pessoas entendeu? em situação de rua. Quando a gente começa a pensar tudo o que vai acontecer, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Rocinha e as comunidades todas, quando essa parada desse vírus chegar lá, e como é que você faz uma contenção nesses espaços? É assim, desesperador. Como é que você contém as pessoas numa casa de 2 cômodos com 6 pessoas morando? Como é que você mantém o distanciamento? Distanciamento social, que é um termo maravilhoso. Que é um termo maravilhoso, né? Porque não estamos falando de ir no shopping, comer ali, beber uma cerveja no bar. Estamos falando de pessoas que moram em casas muito apertadinhas, com muita gente. E pessoas para as quais é muito mais difícil parar de trabalhar. Né, ou fazer home office. Como é que você faz o home office se você é diarista, sei lá. Passadeira, empregada doméstica, se você é cuidadora de pessoas. A minha avó, por exemplo, tem 2 cuidadoras. 2. Ela tem 90 anos. Como é que a minha avó vai morar sozinha com 90 anos? Mas enfim, mas por outro lado, assim, isso a gente pode fazer uma perspectiva muito pessimista dessa história. Tem números aterradores, assim, de você pensar, bom, então 5% do negócio que são atingidos e tal, pensando isso no Brasil, é muita gente. Talvez não você, talvez nosso público-alvo desse canal aqui não seja a galera que corre risco real. Acho que o nosso público não é a galera. Mas assim, tipo a sua avó, a sua mãe, o seu tio, sua tia e tal, tudo isso. Então a gente vai passar por uma situação que aí a gente fica nessa discussão, será que vai mudar a perspectiva do mundo sobre o sentido das coisas, o capitalismo, como a Flu estava levantando ontem, será que a gente vai revisar essas coisas? Porque como é que agora os Estados Unidos estão, os democratas e os... como é que é o nome? São os democratas e os republicanos chegaram à conclusão de que tem que dar um cheque de $1.000 para as pessoas. Sim. Tipo assim, quando que isso iria acontecer na vida? Ou o sistema de saúde, né? Você percebe então que você tem que ter um sistema de saúde muito melhor para todo mundo. Então, parece que nessa situação a gente olha e fala, o capitalismo é meio estranho mesmo, né? Tem uma coisa errada. O que a Flor estava falando ontem, que eu não deixei ela continuar, fiquei interrompendo, da conexão entre o coronavírus e o capitalismo, né? Não que eu acho que o capitalismo gerou o coronavírus, mas o coronavírus evidencia uma série de absurdos do capitalismo, do jeito que a gente vive, né? Esse é um, por exemplo, que assim, se você não tem dinheiro, nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem acesso à saúde. Porque a gente aqui... A gente é privilegiado, então a gente é capaz de parar aqui e falar, a gente pode ficar 3 meses em casa sem sair? A gente pode. Talvez uma pessoa que trabalha numa empresa possa ficar em casa. Ontem a gente mora, como vocês sabem, de frente para uma lavadora industrial de roupa, por exemplo, que é uma coisa que ela lava roupas de hotel. Ela não pode parar, né? Porque os hotéis precisam lavar essas roupas das pessoas hotéis que estão... e hospitais. Hotéis e hospitais. Então, ela não... Só que ela diminuiu muito o staff dela. Ontem a gente viu pessoas saindo com os computadores, provavelmente, da empresa para trabalhar em casa. Mas a galera que são... Então a pessoa vai continuar recebendo o salário dela, essa empresa vai continuar funcionando, provavelmente com o número de funcionários reduzido. Funcionários que podem trabalhar de escritório podem trabalhar em casa, continuarão recebendo. Agora, tem e várias outras empresas também, mas... Muitas pessoas não podem, muitas pessoas vivem daquele pagamento diário. Uma diarista vive do pagamento que a patroa deixa ali pra ela em cima da geladeira, entendeu? Aqueles R$200. Ela vive desse dinheiro. Se ela não trabalha, como é que ela faz? Aí as pessoas dizem, não, vamos continuar pagando. Vamos continuar pagando, mas tem um limite também. Eu, por exemplo, não tenho carteira assinada, eu não vou continuar recebendo se eu não for trabalhar. Emanuel também não continuará recebendo se não for trabalhar, se não continuar fazendo vídeos aqui. Ou se não continuar atendendo as pessoas, se não continuar trabalhando na autoescrita.
enfim, pelo menos você é uma pessoa que pode super trabalhar de casa. Já eu não posso. Então, chega um limite em que isso não se mantém. Eu posso manter a minha diarista em casa durante um tempo, mas não por toda... Em casa, quer dizer, na casa dela. Na casa dela. Manter em casa, na casa dela. Né? Eu não sei. Claro que a gente tá pensando que na pior das circunstâncias a gente vai ficar 2 meses em casa. Eu já tô achando que vai ser mais. Isso. Que não vai, em 2 semanas isso não vai se resolver. A real é que não vai. Em 2 semanas a gente vai começar a ver o tamanho do estrago. Fora que pessoas estão morrendo, que ninguém fala que é coronavírus, e pra mim e ninguém tá falando, e a galera do Ministério da Saúde não quer, mas eu não vou falar sobre isso porque isso são as minhas teorias da conspiração também. Não, mas é que o fato é que no Brasil, enfim, muita coisa vai acontecer sem a gente saber exatamente, porque o sistema é confuso, né? Mas... Desculpa, mas não era isso que a gente estava falando. O que a gente estava falando talvez a gente tenha que começar a pensar... A gente não está falando mal do SUS, tá? Quem não, disse que a gente pelo amor de Deus. Não está falando mal do SUS. Do SUS eu não estou falando mal. O SUS precisava de mais dinheiro, é só isso. Só isso. E eu espero que tenha uma liberação de verba que já disseram que vai ter. O que eu estou dizendo pela primeira vez na vida, o país mais capitalista do mundo está, de certa forma, fazendo aí uma distribuição de renda. Isso tem um significado. A gente tem que começar a perceber que, sim, a gente precisa distribuir. Os mais ricos, os mega ricos, precisam fazer algum tipo de distribuição de renda. E quando eu digo distribuição de renda, não é tipo, vamos fazer uma instituição para crianças que estão sem... Não que isso não pode ser feito, isso pode ser feito, mas como é que abrange isso? Como é que faz maior, entendeu? Não, porque a lógica... Não é só fazer instituições para você não pagar o imposto, que é o que essa galera faz. Não, fazer de verdade, fazer escolas sim, manter essas escolas, faculdades, manter essas faculdades. Os super ricos precisam fazer alguma coisa. Assim como a classe média precisa fazer alguma coisa. Todo mundo tem que começar a entender que o mundo vai ter que girar de outra forma. A gente chegou num estágio do planeta que ou a gente muda, ou, cara, não sei o que vai acontecer. Eu não sei nem, entendeu? Bom... Mas aí, por outro lado, eu acho assim, várias vezes na autoescrita as pessoas me perguntam assim, cara, eu entendo, eu percebo e tal, mas eu não consigo mudar, eu percebo minhas questões, eu percebo meus problemas, minhas dificuldades, meus sofrimentos, minhas repetições, eu percebo minhas repetições, meus padrões, mas eu não consigo mudar. Como é que eu mudo? Como é que faz para mudar? E realmente mudar é muito difícil. E se a gente falar do mundo, então da lógica do mundo, é assim, aberrantemente difícil, né? O que muda a lógica do mundo? Mas, por outro lado, a gente talvez esteja falando agora de um enfrentamento de um trauma coletivo, um trauma mesmo, assim, que aí a gente vai ter que olhar e falar, eu não sou super poderoso, eu não sou imortal, eu não sei de tudo, eu não sou dono da natureza, não sou. A solidariedade é fundamental, realmente é. Pensar no outro é fundamental, porque o outro implica em você também. Né? Por mais que você seja totalmente autocentrado, se você não pensa no coletivo, por exemplo, você não entende que a Rocinha faz parte da cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro vai implodir, porque aquele problema vai tomar conta do problema inteiro. Você está falando da Rocinha, mas são milhares de comunidades. Estou falando da Rocinha porque é por causa disso aqui que eu estou falando da Rocinha. Vou explicar. Só porque, por causa dessa imagem aqui, que a Rocinha a Rocinha é um emblema da situação, né? Essa imagem, que é uma imagem que se repete no Brasil, em zilhares de comunidades e tal. Mas as pessoas moram eu tô só dando tão um exemplo, apertadas umas em cima das outras, como é que a gente mantém o distanciamento social? Mas aí tô pensando assim, se a gente não consegue entender que isso é uma coisa que tem a ver com a gente, isso é um problema sério. Mas, sério mesmo, assim, como se a gente dissesse que eles estão vivendo um outro mundo, né? Eles estão lá num outro mundo, que não é o meu mundo. Isso não é real. Então, agora isso fica claro que isso não é real. Porque o vírus tem essa vantagem absurda, trágica, maluca, de não fazer distinção, né? Ele entrou no campo humano e agora ele vai se dissipar no campo humano. Não importa qual é a sua cor, ou sua coisa, sua renda, não interessa, ele vai... Seu sexo. Importa a sua idade, nesse caso. Não importa. Importa para a consequência que ele vai ter, mas estou falando, para ele te atingir, você é humano, você tá na roda. Se você é humano, você está na roda. Entendeu? Você vai ser atingido por isso.
você pode não morrer disso, provavelmente você não vai, os índices indicam que você não vai morrer disso, mas alguém perto de você pode morrer disso e vai morrer disso, alguém o conhecido do tal e tal. Então, isso coloca todos nós num campo de humanidade comum. Isso é muito sério. E isso, eu estou querendo dizer que isso é um trauma mesmo para a gente entender que a gente não é invencível, imortal e superpoderoso. E o trauma, quando me perguntam como é que eu faço para mudar, como é que eu faço para... Uma das maneiras de mudar, ou uma das coisas que causa mudança na nossa vida concreta, considerando que está tudo meio estabelecido ao longo de anos de aprendizado, automatizado e tal, uma das coisas que causa mudança é o trauma. Um trauma, um acidente, um diagnóstico muito terrível, como esse é um diagnóstico para a humanidade, né? Olha só, é um diagnóstico que a gente tem. Olha, a gente talvez vai morrer uma galera. A perda de alguém com um luto muito intenso. Isso são traumas que a gente passa na vida. E agora a gente vai passar por um trauma. E aí a gente tem a chance, nesse trauma, de reelaborar coisas e sair do lado de lá do trauma, porque não vai acabar a humanidade, mas a gente pode sair do lado de lá do trauma melhor, menos estúpido, mais maduro, percebendo o outro, percebendo a si mesmo, ou a gente pode sair do lado do trauma mais paranoico, mais preconceituoso, mais agressivo, né? Mais projetando tudo no outro. São possibilidades. E não adianta dizer do mundo, a gente tem que dizer da gente. Como é que a gente vai utilizar esse trauma? Eu sei que tem gente aí pensando, cara, eles estão exagerando. Tomara. Eu acho que não. Eu só torço pra isso. Eu torço todo dia e falo assim, cara, talvez a gente esteja exagerando, talvez o Brasil, entendeu? O Brasil é um país, porra, iluminado, Deus é brasileiro. Mas olha, então, como é que você vai utilizar esse trauma para aprender... Tá me interrompendo que eu tô falando Desculpa, besteira? só porque eu não, Deus é brasileiro, eu sei. Como é que você vai utilizar esse trauma para entender coisas sobre a sua vida e sobre a sua maneira de viver, sobre o sentido da sua vida, sobre por que você faz isso? Ontem a gente estava perguntando, bom, se o dinheiro acabar mesmo, o que a gente precisa? Perdão, o que a gente precisa? Comer. Ah, tá, comer. E aí a gente começou a fazer projeções meio panicadas, mas normal, assim, imaginando. Em 3, 4 meses a gente consegue continuar comendo? E o aluguel? O aluguel a gente tem que pagar. As contas. Hoje a pessoa me fez um plano de contingência, assim, que parcelar a conta de luz e tudo isso. Não importa a conta de luz. Essa galera vai ter que parar de cobrar a conta de luz se tudo der errado, entendeu? É meio isso. Não tem algum país que já tá aqui a conta de luz, é a Itália, a conta de luz, gás e tal, tá tudo... Suspenso. Ninguém mais vai cobrar. Conta de luz, entendeu? Não faz sentido. E aí você volta a se perguntar, isso é um lado pessoal da história, que é como é que você vai processar esse trauma. Entender que a vida é frágil. Ela é frágil. Ela é uma coisa assim, né? É um estalo. É, porque a gente, o tempo todo, de certa forma, a vida vai dizendo isso pra gente, né? E a gente fala, não. E a gente fala, mas não, a minha não. A minha, não, isso, Aquela vida era frágil, mas é que a pessoa e tal, mas a minha não é frágil. É o tal do ponto de virada, né, Monja Coen? O que faz você perceber que sua vida é frágil e ela tem que ser vivida? Aquela frase do Dalai Lama, clássica, que a gente vive como se não fosse morrer, morre como se não tivesse vivido. Vive como se não fosse morrer, morre como se não tivesse vivido. É isso. Então aqui a gente tem uma chance maravilhosa de olhar a nossa vida e falar, caramba, o que é que importa nessa história? O que importa nessa história? E isso a gente está falando do rebatimento sobre o capitalismo, então o que importa é o lucro e o trabalho, e essa compulsão do trabalho, essa compulsão da produção. O que importa é a produção, é produzir absurdamente, mesmo que não tenha, mesmo que ninguém esteja consumindo, vamos produzir mais carro, e mais carro, e mais carro, e botar carros na rua, e vender os carros velhos, e comprar carros novos, e comprar cada vez mais carros cada vez mais novos. Você não pode ter um carro de 2 anos, você tem que ter sempre o carro do ano, você tem sempre que trocar o carro. E agora as concessionárias, elas fidelizam você. Então você compra um carro e aí você tem um desconto para daqui a 2 anos você ter um carro novo. Na verdade você paga um aluguel do seu... Bom, mas enfim. Mas enfim, é isso. Você a produção e o consumo, e a produção e o consumo. Porque o nosso sistema é baseado nisso. A gente tem que produzir e gastar para a máquina continuar girando. E aí a gente talvez olhe para isso e fale, cara, a gente tem que pensar um outro modelo. E aí fala, não vão pensar outro modelo. Mas essa é uma chance de você pensar um outro modelo para sua vida. De verdade. É possível. Verdade. Às vezes não é possível. Cara, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar fulano, não tem jeito. Mas, cara, aproveita o trauma que vai vir, que vai ser duro, que é tipo enfrentar um luto mesmo, que você vai se debater com as fases do luto. A gente tá na negação agora. Tá? A gente tá na negação. Daqui a pouco a gente vai ter a raiva.
E assim a gente vai indo para as fases do luto. Não, eu já tive raiva. Agora eu tô na... Isso vai e volta também, né? Isso vai e volta. Eu acho sempre as fases do luto meio... Não, elas não são lineares, como eu já falei também uma porrada de vezes. Elas não são lineares, mas você... Então, quando você vai para o processamento desse luto, você pode aprender coisas. O que a gente está vivendo é um luto. Um luto da nossa noção de humanidade. Eu estava falando com minha mãe no telefone hoje, ela me leu um pedaço do Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, onde ele fala que durante o século XX a nossa ameaça era bacteriana e viral, e que agora a gente tinha superado isso. Agora a nossa ameaça, a grande ameaça como humanidade, era neuronal. Eu não li a Sociedade do Cansaço, tá? Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas não li. E ele falando que agora a gente tinha superado a ameaça viral, porque a ciência tinha chegado num ponto que a gente tinha superado a ameaça viral e bacteriana, e que agora a gente estava numa ameaça neuronal, de redes neuronais e tal. Não, a gente não superou. A gente não está acima do biológico. Não está. A gente é corpo. A gente está sujeito a tudo isso o tempo todo. O tempo inteiro. A gente não vai deixar de estar. Pelo menos eu acho que não. A gente continua sendo corpo, a gente continua sendo frágil, um organismo frágil que tem que ser cuidado, com uma vida que é um pequeno espasmo. É isso. Ela começa aqui e ela acaba aqui. Então, e aí? O que você faz com isso? Isso para mim realmente é uma chance. Assim, hoje eu acordei olhando a Flor dormindo do meu lado, várias vezes eu acordo irritado com sei lá o que, hoje eu acordei e falei, cara, ontem eu fui dormir falando que bom que a gente está aqui, né? Que bom que a gente está aqui junto. E como é que a gente faz com essa casa aqui, com esse nosso espaço? Como é que a gente faz para cuidar disso? Para cuidar disso que a gente tem, que é muito pouco e muito ao mesmo tempo. Então, de novo uma chance. E como é que a gente faz também para cuidar um pouco mais das pessoas? Sim. Para se importar um pouco mais com as pessoas e não ficar só na nossa maluquice autocentrada. Porque o que aconteceu foi que nós viramos seres totalmente autocentrados nos últimos 10 anos. Doentemente autocentrados. Doentemente autocentrados, preocupados com o nosso próprio sucesso, a nossa própria existência, o nosso próprio consumo, o nosso próprio dinheiro, nosso próprio poder aquisitivo, sem pensar na outra pessoa. Sem pensar que aquela outra pessoa... Pensando que você tinha que superar a outra pessoa sempre, pensando que tinha que ser melhor que a outra pessoa. E aí a outra pessoa que está na sua... Assim, por exemplo, né, um exemplo... Porque aí a gente lida com as pessoas que trabalham com a gente, ou sei lá, com a professora da escola do nosso filho. Aí a pessoa, de repente, fica doente. Aí você fala assim... Não, mas ela já tem um mês já que a professora não vai, tá uma substituta, mas essa substituta... E aí você começa a fazer umas reclamações assim meio loucas. Aí, de repente, a sua funcionária, a pessoa que trabalha na sua casa, fica doente. Ou tem um problema com a filha e não pode ir um dia. E te avisa em cima da hora. Aí você fala, ai, mas fulana me avisou em cima da hora agora que tá lá na clínica da saúde. Acontece isso. Eu não sei se essa se só eu que tenho lá, que sou burguesa e tenho muitas amigas burguesas e escuto essas falas. A gente vive num mundo muito burguês. A gente vive num mundo muito burguês. Vocês talvez vivam num mundo um pouco menos burguês. Me digam se isso acontece, mas eu vejo isso assim, sei lá, as minhas tias, que não são pessoas tão burguesas assim. Não são. Falam esse tipo de coisa. Bem menos que a gente, né? Falam esse tipo de coisa. Então, pensar também nas outras pessoas, talvez sejam mais vulneráveis, talvez tenham menos grana, que talvez... Pensar nisso mesmo. De verdade, pra sempre. Eu não sei, eu espero que a gente saia disso... melhor como humanidade, mas eu não sei se isso vai acontecer também. Mas aí que tá, porque a humanidade é uma noção abstrata, nesse sentido, né? A humanidade é um coletivo de humanos, né? A humanidade é um coletivo de humanos. O que está acontecendo é com o coletivo todo. Eu sei, mas justamente, mas então a gente como humano tem a chance de falar, bom, como é que eu faço aqui, como é que eu faço aqui? Porque senão a gente fica falando, porque o Trump e o Bolsonaro... Gente, falar mal do Bolsonaro agora é mole, é moleza. O cara é uma pessoa assim, nessa situação... Nem vale a pena falar. Não vale a pena.
Mas não é sobre isso, é como é que a gente vai atuando nesses E é muito espaços. louco a vida, né? Pensando, é muito louco realmente o caminho da vida, porque a história ela vai se construindo independente de qualquer coisa. Então a gente sofreu lá que esse cara tomou posse, todas as políticas que esse cara tá fazendo e vem fazendo nesse primeiro ano e agora de vacinação, por exemplo, né, que é uma tudo, a falta de investimento em ciência, falta de investimento em educação, falta de investimento enfim, falta de investimento total, só pensando o quê? No dinheiro, na produção e massacrando e querendo massacrar as pessoas, não se importando com as pessoas. Esse cara, que é o nosso presidente nesse momento, ele tá há 1 ano e agora 3 meses só fazendo essa política. Essa é a política dele. Não me importa. É crescimento, é produção. E ele tá falando isso agora. Ele ainda não caiu a ficha na cabeça dele. Não sei se vai cair, porque é uma pessoa realmente louca, né? Pra mim, é tipo caso de internação, o Bolsonaro. Mas, pensar que agora ele não tem nenhum poder mais. Quer dizer, nenhum poder. Ele tem. Pior é que ele tem. Ele tem, mas ele tá, assim, não é ele que importa. O mundo tá sendo... Eu tô torcendo agora quem pro Bolsonaro tá mandando... não demitir o ministro da Saúde. Porque é capaz dele fazer isso. Porque o ministro da Saúde tá falando para as pessoas ficarem em casa e o Bolsonaro tá... Bom, enfim. Mas não importa. O que importa é, agora, a história tá se colocando de um jeito que meio que não importa o que ele tá dizendo. Quem manda no mundo é a OMS. Total. O ministro tá só fazendo o que a OMS tá mandando. Sim. Ele não tá fazendo nada da cabeça dele. Ele não tá inventando coisas... Não tá. Ele tá só dizendo, olha, tem um órgão aqui que tá dizendo pra gente que tem que ser feito isso. Isso me dá uma certa esperança. Vamos ver o que vai acontecer. Se os Estados Unidos vão conseguir produzir uma vacina, se a China vai produzir uma vacina, se o antiviral americano, que só é patenteado lá, vai funcionar, se os australianos vão conseguir entender as células que reagem. Tudo isso que está acontecendo nesse exato momento enquanto a gente está aqui falando. E se isso depois vai ser partilhado, entendeu? Por exemplo, se alguém descobre uma vacina, o que vai acontecer? A gente vai... isso são meses, né? Mas a gente vai, então, vender essa vacina e tal, ou a gente vai entender que isso precisa ser partilhado e não patenteado e se fazer dinheiro? Que isso precisa ser dado para os outros países. Precisa ser dado. Gente, a fórmula é essa aqui, vamos em frente. É claro que não é tão simples assim, tá? Mas isso é o mínimo, né? Mas é o mínimo. Eu também acho que é o mínimo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Isso diz sobre a gente. Isso diz sobre a gente possível. mesmo. Se alguém descobrir a vacina, eles não vão. Mas isso seria um primeiro caso. Assim, não sei se é um primeiro caso, posso estar enganado. Mas é um caso de desvio na norma. Eu acho que não, amor. Eu acho que a ciência divide, tipo assim, descobre uma coisa sobre a AIDS lá. Eu acho que totalmente a ciência divide. Tanto mas que as empresas farmacêuticas e tal fazem patentes de medicamentos e ganham dinheiro com isso. Mas muitos remédios, pelo menos no Brasil, isso o SUS é uma coisa que, apesar da situação calamitosa que o SUS vive por falta de investimento do governo, o SUS ainda assim consegue dar muitos remédios, né? Consegue. Muitos remédios. Tem uma pessoa muito próxima da gente que tem HIV, que tem AIDS há um tempão. E se não fosse pelo SUS, seria um... Não, tem uma pessoa muito próxima da gente que tem, por exemplo, que é diabética e tem vários problemas de saúde e pega a maioria dos remédios no SUS. Então, assim... Não, eu sei, mas eu tô falando da lógica da pesquisa e da patente, né? Dos medicamentos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas isso não é... a gente tá misturando muitas coisas. A gente tá misturando muitas coisas porque a gente tá muito confuso. Eu acho que vocês aí devem estar muito confusos também. Eu tô muito confusa. Eu tô, assim... Acordo de manhã querendo bater minha cabeça da parede. Pensando o que vai acontecer. Martinho... Não porque estamos em casa, não por uma questão de estar em casa. Pô, a gente é super privilegiado. A gente mora numa casa super boa. A gente tem uma piscininha. A gente pode pegar sol, entendeu? Tá tudo certo. Não é sobre isso. Mas sobre o que vai acontecer com a gente. Com o mundo. O que a gente tá vivendo. Caraca, que bizarro. Galera, que bizarro. Mas aí que eu tô falando, é o negócio da negação do luto, assim, sabe? Assim, que é assim, vamos lá, então isso tá acontecendo. Não, isso tá acontecendo, mas é porque como a gente tá num compasso meio de espera, como ainda não estamos na Itália, não chegamos na Itália, não estamos no pânico, milhares de pessoas morrendo. A gente vai saber de fato daqui a 2 semanas. A gente tá meio assim, né, vendo a Globo News e falando, caraca, o que tá acontecendo? Mas essa pessoa... Isso é muito importante. Achem canais razoáveis pra se informar. O Átila é um cara legal, vou tentar colocar aí. O Drauzio, óbvio. Ou situações de jornalismo sério. E isso é uma coisa muito maravilhosa. Estamos voltando ao jornalismo sério.
Estamos voltando, estamos recebendo coisas de fake news e estamos nos perguntando, será que isso é verdade? Sim. Ontem uma amiga mandou um negócio do Witzel na rádio, sei lá o quê, eu falei, não sei se isso é verdade. Vamos esperar, porque eu não vi isso na Folha, eu não vi isso no Estadão, eu não vi isso no Globo, eu não vi isso em nenhum jornal, nenhum jornalismo sério, assim, que dê pra você confiar. Então a gente tá voltando. Isso pra mim já é uma coisa boa. Tá retornando pra informação e questionando a informação. Que informação é essa que eu tô recebendo no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo das... É bom a gente voltar a se perguntar sobre a realidade das coisas, né? Eu acho que tem muita coisa pra gente ir falando isso ao longo desses dias e tal. Eu queria contar do negócio do pesadelo do Martim hoje à noite, sobre o medo da solidão, o desamparo, o desespero que deve estar dando uma porrada de gente que tá sozinha. Mas a gente vai indo falando sobre isso. E vão comentando aí no vídeo, porque a gente vai lendo, entendendo como é que vocês estão, pra gente conseguir mesmo conseguir entender em que campos que a gente tá, como é que vocês estão aí, como é que a gente tá aqui. E amanhã vamos fazer uma proposição de uma dança comunitária em conjunto, todos nós. Sério? Sério. Qual dança comunitária? Ah, não sei, vou tipo meio que... Hoje me deu uma vontade de dançar no vídeo, assim. E aí eu acho que a gente podia todo mundo amanhã, tipo, dançar. E aí quando você estiver vendo o vídeo, você também levanta e dá uma dançada. Não pode cantar, o que é um problema. Pode cantar, amor. Pode botar música, será que o YouTube vai liberar? Não, botar música é ruim. Botar tipo a Beyoncé e aí a gente dança? É, eu não sei. Não sei. Talvez não. Gente, vamos seguir aqui, vamos aproveitar para pensar. Todo mundo que me fala, eu queria muito fazer a autoescrita, não sei o quê, não tenho tempo. Esse é o momento. Porque a autoescrita passa por um primeiro período que é uma prática diária de escrita de percepção de si. Que é muito simples, na verdade, muito simples. Só que a gente não tem tempo. E agora a gente se pergunta, a gente tem tempo sobrando. Como é que faz? Agora. E agora que meu tempo sobra? Para quem sobra, né? Para quem não continua trabalhando do mesmo jeito. Tô só abrindo a questão do tempo. Mas eu acho que essa é uma ilusão o tempo sobrar, porque a gente tá tão louco com todas as informações que a gente fica tentando receber e entender. Mas se você não tem que trabalhar, todo mundo tá trabalhando, eu sei, mas se você tá aí, não tem, por exemplo, tempo de deslocamento. A pessoa me falou isso, né? Passo 2 horas no trânsito e tal, agora eu tô em casa trabalhando. Então, de repente, você tem mais 3 horas no seu dia. E aí? É incrível. O que aconteceu agora? O que você faz com essas 3 horas? Isso sobre o capitalismo é uma questão muito séria. O nosso tempo sendo roubado. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, o que é? A sua vida é um decurso do tempo. Vamos seguir, gente. Fiquem com essa. Fiquem com essa. Eu estou citando o Wim Wenders, na verdade. Cita de novo, só para o pessoal botar lá. Emanuel Aragão. Aragão, Emanuel. Fala de novo. Não, é um filme que chama No Decurso do Tempo, que é lindo de morrer. Vamos seguir, pessoal? Tamo junto. Vão escrevendo aí nos comentários, a gente vai indo, vamos indo junto aqui, vai dar tudo certo, a gente vai sair melhor do outro lado. Não esqueçam da dica pro buço, que eu não quero com a pinça. Não quero fazer com a pinça, vai doer muito, vai ser horrível. Nossa. Ai, gente, não tem uma cera com mel, que alguém tem uma receita pra me dar. Que você fica, porque agora eu tenho tempo, então eu posso ficar lá aquele mel horas, se bem que mel, não sei, né? Porque vai que o mel acaba no mercado, esse mel que tá aqui é o mel do Martim, a gente tem que manter ele, né? Não posso gastar muito mel também. Mas tenho certeza que alguém vai ter uma dica boa. Ou então me recomenda um produto que eu posso comprar pela internet. Olha aí. Comprar também não sei se é bom. Melhor a gente não gastar dinheiro nesse momento. Acho que a gente pode acabar o vídeo que eu tô falando várias merdas. Tchau, gente. Tchau, gente.